A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, onde quer que vocês estejam nesse momento, aqui no Brasil ou em outros países. Nós temos uma grande alegria de poder novamente, dar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e que anuncia a volta do Senhor. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, mas importantíssimo mesmo. Você é chamado para terminar a obra. Sim, você é chamado para terminar a obra. Nós somos chamados para terminar a obra. Deus nos chama para terminar a sua obra. Deus nos chama para pregarmos a última mensagem, o Evangelho eterno para as pessoas. Deus nos chama para estarmos juntos nesse afã, nesta grande missão de dar a última mensagem de Deus a este mundo, o último chamado. Então nós somos chamados para terminar a obra. A palavra de Deus é muito clara. A gente pode ver isso na palavra de Deus quanto ao chamado, e quando Ele nos chama, Deus nos chama, e nós temos isso. Deus nos chama anjos para terminar a obra. Ele chama seres humanos que foram convertidos, que voltaram para os braços do Pai e foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus aqui diz em Mateus capítulo 4, verso 19, está escrito na palavra, nós lemos assim, Mateus capítulo 4, verso 19, está escrito, são palavras do nosso Salvador Jesus Cristo, e ele diz o seguinte, você pode acompanhar comigo aí, lemos assim, ouça, está escrito, ouça, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É o chamado do Senhor. Ele está nos chamando após Ele. Ele nos está chamando para sermos pescadores, nós trabalharmos na obra, nós levarmos o Evangelho eterno para pescar homens. É o que a palavra diz. A obra que fizeram os discípulos, entenda, por favor, a obra que fizeram os discípulos, também nós devemos fazer. Todo cristão deve ser missionário. Nós podemos ser pescadores de homens. Nós temos a rede para lançar sobre o mar, temos a vara de pescar. Aqui nós temos feito uma obra, muito expressiva. Eu acho que nessa região nós temos a Rádio Esperança, onde 24 horas nós lançamos uma rede, e além da Rádio Esperança nós temos os trabalhos que também é de forma lançando rede, quando pregamos nas praças, onde tem multidão de pessoas, nas grandes cidades, e nós pescamos quando temos contato, nós pescamos com a vara, quando nós temos contatos pessoais com as pessoas. Cada oportunidade que nós recebemos, cada pessoa que bate a nossa porta, cada pessoa com quem nós temos relação, que temos contato, ali é uma maneira de você estar usando a vara da pescaria. A realidade é que nós somos chamados para ser pescadores, nós somos chamados para terminarmos a obra do Senhor. Essa é a realidade, Jesus buscou seus discípulos de uma forma maravilhosa, e hoje Ele chama seus discípulos, chama os seus instrumentos, os seus servos para a obra. Quando nós lemos em Mateus capítulo 4, verso 18 a 22, nós lemos, diz assim a palavra ainda, continuando aqui a leitura. É muito importante essa leitura, quando ele diz assim, verso 12, 18 a 22, e Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, o seu irmão, os quais lançavam a rede no mar, e porque eram pescadores, e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu consertando as redes, e chamou-os,
eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram ao Senhor. Seguiram ao Senhor. No versículo 23 diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Que coisa tremenda, que obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que obra, sabe, sem precedentes. Essa obra que o Senhor faz, que o Senhor fez e que nós somos comissionados a fazer. Que privilégio nós temos. Quando nós vamos para o capítulo 9 ainda de Mateus, no versículo 9, lemos assim, está escrito, 9:9, ele diz, as palavras do Senhor, ele diz, está escrito assim, 9:9, diz: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, nos chama nesses dias finais, quando temos uma última mensagem de Deus para dar ao mundo. Nós temos uma grande responsabilidade. Eu tremo em pensar nisto, e eu digo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse, diante dessa grande responsabilidade, ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Sabe, amados, Jesus deixou de lado os sábios. Quando você vê esse chamado de Jesus aqui, ele não chama os rabis, os doutores da lei. Ele não está chamando aqui, você viu no relato, ele não está chamando os doutores da lei, os rabis, os mestres, os que tinham mestrados ou doutorado em PhD. Não, ele não está chamando esse. Interessante que ele não chama esses. Por que não chama esses? Bem, tem uma citação muito importante da serva do Senhor, Espírito de Profecia, que está, eu gostaria de citar para você. Ela diz o seguinte: Jesus deixou de lado os sábios de seu tempo, os homens de educação e posição, por serem tão orgulhosos e presumidos em sua alardeada superioridade, que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora, e tornasse colaboradores do homem de Nazaré. Em seu fanatismo, desdenhavam ser ensinados por Cristo. É o que diz a serva do Senhor, não é? Testemunho para ministro, página 259. Queridos, ele não chamou esses mestres do tempo dele. Nenhum da escola dos rabis ele chamou, nenhum da escola dos rabis. Eu digo sempre que a história da igreja, a história do povo de Deus, ela não se dá no sentido linear, mas circular. O que foi será não é nada de novo debaixo do sol. A história se repete nos dias de hoje. Um chamado como nunca houve, de proporções, sabe, de impressionar. Há um chamado nesse momento para Deus está chamando os seus servas, mas tenha certeza que Ele não está chamando esses que estão nas grandes instituições de ensino, dos rabis, dos mestres da lei, dos doutores. Não, ele não está chamando pessoas desse nível das escolas dos rabis, das escolas de teologia, os PhDs em divindade, dos mestres da teologia. Não,
A história se repete. Quem está indo, trombeteando, fazendo soar a trombeta neste mundo, com ousadia, que está chamando o pecado pelo nome, que está chamando uma geração, a pior geração que já houve nesta terra, para se arrepender, para se converterem dos seus maus caminhos, endireitarem as suas veredas, desentortar os seus caminhos, tirar os lugares escabrosos das suas vidas e se colocarem nas mãos do Senhor, neste momento tão tremendo, decisivo na história da humanidade, quando estamos em vista de ver o Senhor voltar. Quando olhamos para as cidades que estão condenadas, milhares de cidades condenadas, não há retrocesso, não há saída para as cidades. A única coisa que tem que se fazer por elas é o trombetear, o zunido da trombeta, da mensagem, das 3 mensagens angélicas para esse mundo. Sim, é o zunido das trombetas para este mundo. As 3 mensagens angélicas, o último chamado de Deus, o último chamado do Senhor. É isso que tem que ser feito agora. E repito, Jesus deixou de lado os sábios do seu tempo, os homens de educação e posição, por serem tão orgulhosos e presumidos em sua alardeada superioridade, que não podem simpatizar com a humanidade sofredora e tornar-se colaboradores do homem de Nazaré. Em seu fanatismo, desdenhavam ser ensinados por Cristo. Não queriam ser ensinados por Cristo. É como nos dias de hoje, eles não querem ser ensinados por Cristo. Eles são orgulhosos, factuados nas suas filosofias, nas suas tradições, nos seus ensinos que eles mesmo inventam, distorcendo as Escrituras Sagradas. Amados, é um tempo decisivo na história da humanidade. Deus está chamando os simples, e são simples que estão indo. Nos dizeres da serva do Senhor, ela disse que esse povo dos dias de hoje, que estariam no campo da batalha, nas trincheiras do inimigo, como soldados imbuídos de uma grande responsabilidade, se deixar faltar, o assim diz o Senhor, seriam eles obscuros. Eles não têm nenhum significado para esse sistema religioso. Eles desdenham desses, estarão à frente do trabalho. Não serão conhecidos, afamados, seguidos. Não. E não serão. Os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo eram assim. Por que não ordenou aos seus discípulos irem na escola de teologia? Por que Jesus não ordenou? Olha, vocês vão ter que fazer 4 anos de teologia. Por que Jesus não disse para os discípulos e não deixou isso para os discípulos também fazerem também com os demais que viriam depois se converter? Por quê? A palavra de Deus é muito clara, das palavras do Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 7. O Senhor Jesus Cristo diz assim: por que não?
Por que ele não mandou os discípulos para irem para as escolas dos rabis? Ou por que ele não recebeu para o ministério, para a obra, esses que eram da escola dos rabis? Porque não teve um sequer. Por quê? Aqui em Marcos capítulo 7, no versículo, está escrito no versículo 5 a 9, e nós lemos assim, 7, versículo 9. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus nos chamou os discípulos das escolas dos rabis, porque o que eles tinham como ensinamento, como prática, o que eles ensinavam era justamente a tradição deles próprios, invenções, doutrinas inventadas por eles, como nos dias de hoje. Nós estamos vendo a mesma coisa se repetir, pois Deus não está chamando, nosso Pai o Celestial não está chamando ninguém desses locais, e eu acho que não veremos, porque a história se repete. Diz a todas as nações, página 226, diz o seguinte, está escrito: o Senhor Jesus escolheu homens ignorantes, porque não haviam sido instruídos nas tradições e errôneos costumes do seu tempo. Olha, você ouviu o que eu acabei de citar? Por que Jesus não chamou o corpo de discipulados das escolas dos rabis, dos mestres, dos doutores daquele tempo? Está aí a serva do Senhor falando, ela explicando por inspiração. Ela diz, e eu repito as palavras dela, ela diz assim, abre aspas: o Senhor Jesus escolheu homens ignorantes, porque não haviam sido instruídos nas tradições errôneas e errôneos costumes de seu tempo. Diz a todas as nações 226. Essa é a razão. A mesma coisa nos dias de hoje. Ele não vai chamar, ele não está chamando esses que estão sendo instruídos, sabe, nos bancos das universidades de teologia, faculdades de teologia do nosso tempo. Não vai chamar. E você não vai ver. Você não vai ver. A não ser que seja alguém que foi expulso, não é? Que não faz parte, embora tenha passado, não é? por esses locais, mas foram expulsos e pela força do destino, da graça de Cristo nos seus corações, esqueceram de tudo aquilo que ele aprendeu, para ter um novo seguimento, que é o assim diz o Senhor, que está escrito. Essa é a verdade, meus amados, a verdade clara, insofismável que nós temos. Sabe, que homens exerceram o ministério sem um curso teológico? Que homens nós temos na Bíblia? Uma pleiade, ou seja, um número grande desses homens que não passaram por cursos teológicos, que não passaram pela escola dos rabis, dos mestres e dos doutores de teologia. Nós temos aqui, por exemplo, no livro de Amós, o Amós é um deles. Amós, no capítulo, o que diz a palavra sobre Amós? De onde foi tirado Amós? De onde foi tirado Amós? Hein, minha gente? O que a palavra de Deus diz? De onde foi tirado Amós? Vamos ver o que diz aqui a palavra. A palavra diz assim, olha o que diz Amós, no capítulo 7, verso 14 ao versículo 15, nós lemos assim, está escrito na palavra sobre esse servo do Senhor, o profeta Amós. Da onde ele foi tirado? Diz o seguinte, capítulo 7, verso 14 ao verso 15, diz: e respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou
de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: vai e profetiza meu povo de Israel. Amós foi chamado de uma função de boiadeiro, cuidava de bois. Não foi tirado dos bancos das escolas dos rabis, dos mestres de teologia, dos doutores de teologia. Não. Lucas capítulo 3 está escrito na palavras, está escrito assim, Lucas 3, no versículo 2, nós lemos, está escrito, 3 verso 2, ouça o que diz aqui a palavra, 3 verso 2, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aqui está João, o pregoeiro das margens do Rio Jordão. A Bíblia diz que ele não foi tirado dos bancos das escolas dos rabis. Não foi tirado. Ele não passou pelas escolas de teologia do seu tempo. Mas não para por aí ainda não. João, Evangelho de São João capítulo 7, versículo 14 está escrito na palavra, Evangelho de São João 7, no versículo 14 nós lemos, está escrito, no versículo 14 ao versículo 15, diz a palavra, nós lemos assim: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras não as tendo aprendido? Jesus, ele não passou pela escola dos rabis, ele não foi ensinado na escola dos rabis, ele não passou pelas escolas de teologia do seu tempo. Não, é o que a palavra diz. Em Mateus, por excelência, o exemplo maior, o Senhor Jesus Cristo não passou pela escola dos rabis, não foi ensinado pelos mestres de teologia, nem pelos doutores de teologia. Mas vamos ver o que diz ainda a palavra de Deus em Mateus, capítulos 10, verso 1 a 4. Está escrito da palavra, Mateus 10, verso 1 a 4, nós lemos assim, ouça: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Que coisa, não é? Aqui estão os discípulos que Jesus chamou. Nenhum dos bancos de teologia dos rabis daquele tempo, nenhum havia passado pelos bancos de teologia dos rabis. Nenhum foi ensinado pelos mestres de teologia, nem pelos doutores de teologia daquele tempo. Nenhum, mas nenhum mesmo. É o que diz a palavra. Em Atos capítulo 4, no versículo 13, toda regra e exceção também, né? Nós temos o Paulo, que ele passou, mas ele se converteu e abandonou tudo que ele considerava como esterco, todo aquele aprendizado que ele teve. Mas aqui diz a palavra de Deus em Atos, no capítulo 4, Atos capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim, a palavra diz assim, acompanhem comigo, 4, verso 13, nós lemos, está escrito: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e o reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Homens sem letra, homens indoutos, diz a palavra. Há um pensamento da serva do Senhor, ela diz assim,
sobre isto. Ela diz: ninguém era considerado apto para ser mestre religioso, a menos que houvesse estudado nas escolas dos rabinos. E tanto Jesus como João Batista foram representados como ignorantes, porque não receberam este preparo. Desejar as Nações 4:3-5. Queridos, eles eram considerados como ignorantes. Hoje, os servos de Deus, pessoas simples, eu vejo elas combatendo o erro, não é, com os mestres de teologia. Eles não conseguem sustentar dentro da simplicidade dessas pessoas quando estão falando sobre assuntos tão importantes, doutrinas tão importantes que hoje em dia as escolas dos rabis desse tempo ensinam, como Trindade e tantas outras doutrinas, não é? E eles não têm sustentação para confrontar com esses servos do Senhor, homens e mulheres simples, que não passaram para a escola dos rabis, no entanto têm o conhecimento abalizado, têm a profundidade da palavra, do assim diz o Senhor, do está escrito. Assim era também esses homens de Deus, que nós acabamos de ler a experiência desses dois servos do Senhor, o Pedro e o outro lá. Eles não tinham passado para a escola dos rabis, mas no entanto, eles, considerados doutos e ignorantes, eles tinham autoridade na palavra, eles tinham autoridade no assim diz o Senhor, no está escrito. Meus queridos, a história se repete. Eu repito, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete. Assim como foi, assim será. O tempo que vivemos é permeado desses acontecimentos que para nós não são novidades, porque já aconteceu. O que estudos dar-nos é o direito de sermos ministros do Evangelho? É uma pergunta muito interessante. O que dá a você o direito de ser ministro do Evangelho? Em João, capítulo 17, Evangelho de São João, no capítulo 17, está escrito assim na palavra, João capítulo 17. João 17 diz, e nós lemos assim, capítulo 17 de João, nós lemos, está escrito na palavra assim, 17 versículo 3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Essa é a nossa capacitação. Essa é o que está escrito na palavra de Deus. Quer vida eterna? Quer transmitir a palavra de vida eterna? Então que as pessoas, quando se ministra a palavra, ou está escrito, que as pessoas conheçam o único Deus verdadeiro, o Altíssimo, o Pai eterno, e ao seu Filho Jesus Cristo a quem Ele enviou. É o que está escrito na palavra. É o que está escrito em Lucas capítulo 17, verso 3. Sabe, diz a serva do Senhor o seguinte sobre esse assunto. Ela diz, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo espírito dos apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinadas. Eis a verdadeira prova de sucessão apostólica, isto é, que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Aí está, testemunho para ministros 259. Desejo a todas as nações, página 451. Você entendeu, meu querido e minha querida? Embora as pessoas nos dias de hoje estão seguindo os mestres de teologia, os doutores, os PhDs em divindade e teologia, e estão esquecendo que há um movimento, há pessoas que Deus está levantando, que são pessoas no conhecimento desses mestres, da multidão que os segue, são pessoas obscuras, mas no entanto, elas são validadas, elas são confirmadas pelo assim diz o Senhor, pelo que está escrito. Eles vivem a palavra, pregam a palavra, defendem a palavra a todo custo.
É isso que está acontecendo nos dias em que estamos vivendo. E não poderia ser diferente de forma nenhuma. Jamais poderia ser diferente. Não poderia ser diferente de forma nenhuma. Que ensino está sendo dado nas atuais escolas de teologia? Que ensino está sendo dado pelos mestres e pelos doutores de teologias nas faculdades de teologias do tempo de hoje? Que ensino está sendo dado? Olha o que diz a palavra. Segundo Pedro aqui, ele profetizou, ele viu essas coisas. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1, está escrito assim, acompanha comigo. Segundo Pedro, olha o que diz. Capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Ele diz, nós lemos assim no capítulo 2, no versículo 1. Acompanhe, diz assim, ouça, segunda epístola universal de Pedro. Ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. Eles negam a palavra, eles negam a doutrina, ensinam heresias, e quando são combatidos, eles filosofam, são mestres de filosofia na realidade. Os seus bancos de teologias ensinam a eles a filosofia, mas não assim diz o Senhor. Embora mescle a filosofia, quando lhe convém, com a teologia, com está escrito, com a palavra, mas distorce as escrituras sagradas para a sua própria perdição. Defendem doutrinas que são de homens, e são tantas que já temos falado durante as nossas mensagens aqui, através desse canal. Querido, fiquemos com a simplicidade de homens e mulheres que estão no campo da batalha, instruídos pelo assim diz o Senhor, pelo está escrito. Pesem o que eles dizem, analise à luz das escrituras sagradas, como faziam os bereanos, e vejam-se a si mesmo. Porque se vir um anjo do céu e prega outro evangelho que não esteja em consonância, alinhado, sincronizado com o que está na palavra, seja anátema. Anátema. Está muitas mensagens de doutrina desses mestres, desses doutores, que eles defendem, usando o cunho da filosofia, suas heresias, grandes heresias, que temos falado aqui, temos trombeteado sobre o muro, em cima do muro, para alertar o povo. Queridos amados, aí está esse pensamento, sabe? Quão grande é a diferença, diz a serva do Senhor. Quão grande é a diferença. Quão grande, diz ela, abre aspas, quão grande é a diferença entre aquelas escolas onde os profetas de Deus ensinavam e as nossas modernas instituições de ensino. Quão poucas escolas se encontram que não sejam governadas pelas máximas e costumes do mundo. Conversas superficiais, mero sentimentalismo, passam por instituições moral e religiosa. A justiça e a misericórdia de Deus, a beleza da santidade e a recompensa certa da conduta correta, o hediondo caráter do pecado e a certeza de seus terríveis resultados não são gravados nas mentes dos jovens. É o que diz aí o Senhor em Patriarcas e Profetas 638. Queridos, é muito sério. O que geralmente tem acontecido com os ministros assalariados,
Esses que estão aí, esses ensinadores dos bancos de teologia, das escolas de teologia do nosso tempo, o que geralmente tem eles ministrado? O que tem acontecido com esses ministros assalariados? Esse clero, o clero, o que tem acontecido com eles? Vamos ver o que diz a palavra. Olha o que diz aqui Miqueias, o profeta. Ele profetiza a respeito desse tempo que vivemos, aquele tempo e do tempo que vivemos. Miqueias diz assim, está escrito o seguinte, profeta Miqueias, lemos, está escrito, olha o que diz o profeta Miqueias. Acompanhe comigo aí. Miqueias, no capítulo 3, verso 11, ele diz assim: os seus chefes dão as sentenças por suborno, por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha o que o profeta diz. Não é o que nós estamos vendo nos dias de hoje? A questão é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não é o que mais eles apelam nas suas reuniões aí no sistema de templo, o sistema de templocentrismo? A nota tônica não é o dinheiro, não é o dinheiro. Eles profetizam, ensinam por dinheiro, por dinheiro. Segundo os Coríntios, Paulo diz, está escrito na palavra, nós lemos assim, segundo aos Coríntios, ele diz, e nós lemos assim, aqui está escrito no capítulo 2, verso 17, olha o que diz aqui: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Paulo dizia que não era falsificador da palavra de Deus. Quantos falsificadores existem no dia de hoje, desse sistema de templos, desses mestres e desses pastores e ensinadores e desses doutores que saem das estruturas de escolas rabínicas do tempo de hoje? Eles falsificam a palavra, distorcem a palavra, deixam o claro, assim diz o Senhor, e engendram no meio de tudo isso uma filosofia muito montada, muito bem montada, para enganar, se possível, até os escolhidos. É o tempo que vivemos. João, o Evangelho de São João, no capítulo 10, está escrito a palavra assim, João capítulo 10, nós lemos na palavra, e está escrito assim, diz assim no verso 1, 10 verso 1, ele diz: na verdade, eu vos digo, aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Olha o que Jesus disse. E ele ainda diz, no versículo 12, ele diz assim, olha o que diz assim: mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Queridos, é muito sério isso na palavra, é muito sério, não é? É muito sério nós vermos isso. E no verso 13 diz: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Queridos, isso exige a nossa meditação com profundidade. Segundo Pedro, ele diz, sua segunda carta, epístola, ele diz assim, segundo Pedro, olha o que ele diz. Segundo Pedro, no capítulo 2, verso 3, e nós lemos na palavra assim, ouça, olha o que diz ele. Lemos, segundo Pedro, capítulo 2, verso 3, ele diz: e por avareza
farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. O apóstolo Pedro disse que fariam de vós negócios. Não é o que nós estamos vendo hoje? As empresas, as grandes empresas, megas empresas da religião, empresas e mais empresas, indivíduos milionários, estrutura religiosa milionária, quando ela não é para ter nem ouro nem prata. Olhe Pedro ali passando em frente à porta de Formosa com Silas, aquele homem aleijado ali pediu dinheiro para eles, e eles disseram o seguinte: olha, não temos dinheiro, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te. Ele não tinha ouro nem prata. Mas hoje, o que essas megas denominações religiosas e pequenas também estão aí querendo também alcançar, né, o perfil das grandes sistemas religiosos, com seus suntuosos templos aglomerados de milhares de pessoas, cada um querendo fazer um maior, fazendo de vocês negócios. O povo de Deus, ele é obscuro. Eles não têm ouro, eles não têm prata, mas o que eles têm, eles transmitem: o conhecimento do Salvador. A vida eterna é esta, que conheço ao Deus como único Deus Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo como seu Filho. Conhecer os dois. Não tem ouro nem tem prata, mas o que eles têm, eles dão esse conhecimento que liberta. O Evangelho, de graça receberam, de graça dão. Queridos, olha o que diz Judas, essa epístola dele, universal. Ele diz, está escrito assim, no verso 11 e verso 16: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. E no versículo 16 ele diz: estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Eles são interessados naquilo que as pessoas têm, e não nas suas almas, em sua salvação. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 6, está escrito, olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 6, o profeta, ele diz, e nós lemos assim, ouça, capítulo 6, Jeremias, no versículo 13, ele diz, 6,13, diz o profeta Jeremias, está escrito: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Ora, a história se repete, não é? É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Vamos lá para Tito, o que diz esse servo do Senhor. Ele diz, está escrito, Tito, ele diz aqui, está escrito no capítulo 1, no versículo 10 a 11, ele diz, está escrito: porque há muitos desordenados faladores
vãos enganadores, principalmente o da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Que coisa, né? Por torpe ganância. Que coisa, né? Aí, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele diz o seguinte. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, e lemos assim: ao que disse o servo do Senhor, segundo Timóteo, nós lemos, está escrito assim. Acompanhe comigo no capítulo 4, verso 3 a 4. 4, verso 3 a 4. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, 4, 3 a 4. Lemos: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Não é o que está acontecendo no dia de hoje? Não é o que está acontecendo? O apóstolo Paulo ali profetiza a respeito. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, doutores recheados de filosofia, de argumentos segundo as tradições humanas. Doutores, os doutores em PhD na divindade, os doutores, eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, porque não suportam a sã doutrina. E os doutores são mestres para se desviarem das sã doutrinas. Aí no verso 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O negócio dele é fábulas, é filosofia. Não é assim diz o Senhor, não é o que está escrito na palavra. Queridos, atenta para a palavra, atenta para os esclarecimentos que estão sendo feitos nesses dias solenes, quando o tempo ele urge. É um tempo como nunca houve nas palavras do profeta Daniel e nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. É um tempo decisivo. Qual é a maior necessidade do mundo nos dias de hoje? Hein? Qual é a maior necessidade do mundo nos dias de hoje? Nós lemos aqui na palavra, Êxodo capítulo 18, versículo 21, está escrito: o que mais nós precisamos? Na questão do contingente de discipulado que deve estar à frente nesses últimos momentos para dar a última mensagem, o último chamado de Deus para a humanidade. Diz a palavra aqui em Êxodo capítulo 18, versículo 21, nós lemos o seguinte, está escrito, nós lemos assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Homens que amam a verdade, homens que odeiam a avareza, homens que de verdade. Esse que foi dado a orientação para Moisés procurasse. Em Atos capítulo 20 está escrito na palavra, Atos 20, nós lemos na palavra o seguinte, olha o que diz, o que está escrito, Atos capítulo 20, no versículo 26 a 27. Atos 20, vamos lá, versículo 26 a 27, diz assim, está escrito: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos.
Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós. Olha que o apóstolo Paulo estava limpo do sangue de todos, porque ele anunciou todo o conselho de Deus. Não anunciou tradições de homens, não filosofou. A plataforma do entendimento e da compreensão e da sua obrigação para que ele anunciasse, ele pregasse, era a plataforma do está escrito, do assim diz o Senhor. Nada de filosofias engendrada, criada sutilmente por homens, mestres e doutores da teologia daquele tempo. Homens assim é que Deus está procurando. No versículo 33 a 35 diz ainda, e está escrito o seguinte: ouça, de ninguém cobicei a prata. Apóstolo Paulo falando. Olha o apóstolo Paulo falando aqui. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Que coisa! Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É verdade que Paulo teve momentos que ele necessitou de ajuda e as pessoas ajudaram. Está escrito também aí no livro de Atos, em outras passagens. Ele foi ajudado, mas a regra não era essa, porque as pessoas, mesmo naquele tempo, eram pessoas voltadas para as coisas materiais e dificilmente queriam ajudar a obra. E Paulo até agradece aqueles que ajudaram a ele na hora de maior necessidade, na hora que ele mais precisou. Teve momentos que Paulo passou por lutas, dificuldades financeiras, e ele foi ajudado. Está escrito na palavra. Mas esse não era o fim em si mesmo da sua caminhada, da sua trajetória. Eu queria terminar com um pensamento da serva do Senhor. Está escrito no livro Educação, página 57. Ela diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se compram, nem se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Eu quero ser esse homem. Eu anseio ser esse homem, ter esse perfil. E eu sei que só posso ser pela graça e misericórdia de Deus na minha vida. Que eu só posso ser se eu abrir meu coração para o Senhor ser entronizado, fazer morada, o Pai e o Filho fazerem morada em mim, ser o seu templo, sua habitação. Apóstolo Paulo dizia com todas as letras, Gálatas 2:20, ele diz: já não sou o que vivo, mas é Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Não era ele que vivia, mas que vivia nele. O Pai vivia nele. Queridos, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo também fala lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a tua família. Deus abençoe. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.